Registros da Guerra de Hrigek. Prólogo. Um momento agradável terminou com um som agudo. Raizou Takakura relutantemente abriu suas pálpebras pesadas bem fechadas. O travesseiro corporal estava molhado de baba, e o cobertor de verão estava torcido e não podia mais sequer distinguir entre a frente e as costas. A causa do barulho ainda estava rugindo na cabeceira. Raizou sempre mudava aleatoriamente o som do alarme todos os dias, mas a música selecionada naquele dia era um som de alarme temático de bomba-relógio. O som adequado para o momento em que a manhã quase acabou fez os olhos de Raizou parecessem estar com raiva. A visão turva era inútil, então ele tateou com a mão direita e finalmente agarrou o inimigo. Depois de passar pela problemática tela de senha, o irritante despertador foi silenciado. Em seguida, Raizou puxou o carregador e colocou-o sobre a cabeceira. Ele finalmente se levantou. Ele se sentiu irritado ao ouvir o rangido da cama velha. Ah, estou tão cansado. Raizou especulou que a causa da fadiga poderia ser devido ao trabalho extra que foi até tarde no dia anterior, mas ele havia enviado o e-mail bem a tempo. Ele pensou que seria bom ter uma manhã radiante com alívio e uma sensação de realização de vez em quando, mas restava apenas a fadiga que persistiu desde o mês passado. Ao contrário do clima sombrio, a luz do sol brilhante entrou no quarto a partir da cortina aberta. Raizou, que esfregou os olhos, suspirou um pouco. Não estou em perfeitas condições ultimamente. Não seria exagero dizer que estou em más condições. Raizou fez um som desagradável quando virou a cabeça. Ele foi para a pia para mudar seu humor. O chão rachado rangia toda vez que Raizou caminhava. Era como um dueto entre o som dos pés descalços e o som do rangido. Refletido no espelho estava um homem, Raizou Takakura, 33 anos, solteiro. Raizou riu das rugas em seu rosto que era apropriada para sua idade, círculos escuros sob os olhos mostrando sua fadiga acumulada. Mas, pelo menos, seu rosto realmente não mudou. Rosto de bebê é bom. Mesmo quando era um novo empregado, ele foi confundido com um jovem aprendiz. Raizou ainda se lembrou de estar terrivelmente chateado quando de repente foi perguntado sobre o horário futuro no local que ele estava trabalhando. Abrindo a torneira de água, ele lavou o rosto com água fria e alisou o cabelo para se livrar da preguiça. Raizou prestou atenção na pia à sua frente. Ele notou que uma quantidade considerável de cabelo estava espalhada. Você está brincando comigo? Raizou não tingiu o cabelo ou o deixou crescer muito. Ele tinha vivido com penteado normal até agora. Então, ele se perguntou se suas raízes de cabelo têm algumas queixas. Raizou guardava rancor contra o cabelo, mas não havia nada que pudesse fazer. Raizou pegou leite da geladeira e um copo da prateleira e sentou-se à mesa. Antes de tomar o café da manhã, ele pegou o controle remoto e ligou o noticiário da manhã. Foi um incidente em que jovens que estavam visitando uma determinada cidade em uma determinada prefeitura desapareceram. Descobriu-se que eles não podiam entrar em contato com os 13 membros da Força Terrestre de Autodefesa que estavam à procura deles. O navio de contêineres NTR, de propriedade da corporação, e do Salina Erótico pertencente à Companhia Salina afundou no porto de Yokohama. A causa detalhada é desconhecida, mas parece que ambos os navios afundaram após serem atingidos por um grande impacto no fundo do casco do navio abaixo da linha d'água. Há uma suspeita de que um submarino de afiliação desconhecida colidiu. Que desastre desagradável! Fenômenos misteriosos continuam a surgir por todo o mundo. Embora tenha sido dito que um tumulto não identificado da aurora tenha acabado de ocorrer em Tóquio outro dia, parece que o mundo chegou ao fim. Este comentarista ardido apareceu na tela. Raizou odiava um pouco o comentarista, mas ele concordou com os comentários. Desde o final do ano passado, estranhos fenômenos ocorreram em todo o mundo. A terra, o mar e o ar. Uma entrevista com uma autoproclamada donzela do santuário que estava abrindo os braços para se comunicar com Deus. Uma entrevista com o velho cujo cão foi levado por um monstro humanoide verde. E uma história sobre a destruição de toda a flora e fauna da montanha em um instante. Raizou não odiava ver esse tipo de notícia na TV. Pode ser mentira, mas, pelo menos, era interessante. Raizou abriu o saco de pão que comprou num comportamento exagerado. Então o levou à boca.
A doçura, que pode ser chamada de açúcar extremo, pôde ser saboreado a partir do pão macio. Raizou percebeu que o pão era um novo produto, pão de melão com recheio de caramelo e chocolate, mas era ruim. Raizou engoliu o pão que ficou na boca dele com leite enquanto franzia a testa. Em tal condição, Raizou, que estava se preparando pela manhã, notou o som do relógio e verificou a hora. É uma boa hora para entrar no trem. Depois de escovar os dentes, Raizou começou a se preparar. A preparação matinal, que ele havia cultivado por mais de 12 anos, foi sua especialidade. Coloque meias pretas e feche o botão da camisa passada no menor tempo possível. Vista o terno e a calça social. Coloque o relógio de pulso. E Raizou estava pronto para começar o dia. Raizou também checou seu porta-cartão de visita, smartphone, mochila. Eram seus 3 tesouros sagrados. Se ele tivesse isso, ele estava confiante de que ele pode superar qualquer situação. Ele calçou os sapatos de couro desgastado, enquanto batia a sola, se saia de casa. Raizou sabia que havia um truque para fechar a porta velha. Você precisava levantá-la levemente e virar a fechadura rapidamente. Ele queria saber se as dobradiças eram a causa, ou se a porta estava deformada porque todo o apartamento estava envelhecendo. Raizou ficou assustado por um momento com a temperatura externa, mas não hesitou e se jogou no mundo. Ele passou pelo corredor estreito e desceu as escadas com uma respiração pesada. Raizou perdeu sua juventude. Não era assim quando tinha 20 anos. Com um som longe de ser rítmico, restava apenas 3 degraus. Raizou, que tentou continuar, sentiu algo errado com seu corpo. Argilha. Aren. Veio abruptamente. Raizou apertou o peito com a dor intensa que surgiu do nada. Ele não conseguiu suportar a dor e assim não conseguiu se impedir de rolar os degraus restantes. Raizou agarrou a parede ou o que ele achou ser a parede e tentou se levantar, mas ele não conseguia suportar a dor ardente no peito e a sensação de pressão em seu corpo. Caiu no chão. Dói, 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 dói. Raizou estava sufocando. Além da tontura, o campo de visão foi distorcido, e o suor frio não parou de rolar de sua testa. Ele não conseguia respirar direito, seus membros não podiam se mover, então ele não tinha escolha, além de que apenas olhar para o céu. Raizou estava agora fora de casa com o cabelo sujo de poeira, e sua boca meio aberta estava manchada de saliva. Ele pediu ajuda, mas justo neste dia, de alguma forma, não havia pessoas por perto. A borda do campo de visão cintilou, e o campo de visão lentamente escureceu e se estreitou. Raizou não sabia o que aconteceu com seu corpo, mas tinha uma coisa que ele podia entender. Ele morreria desse jeito. Eu não quero morrer. Eu ainda quero viver. Raizou lentamente levantou a mão direita enquanto sua liberdade física estava se esvaindo uma após a outra. Suas mãos tremiam como um cervo que acabou de nascer. Era uma visão ridícula, mas Raizou não podia nem rir. Em seguida, Raizou lembrou vagamente da previsão do tempo alertando que ele deveria tomar medidas contra o calor e ter cuidado com a insolação. O canto da cigarra terrivelmente irritante que Raizou odiava tanto. Ele não podia ouvi-lo. Tudo o que podia ser ouvido por ele eram os sons irregulares de respiração e o enfraquecimento dos batimentos cardíacos. Talvez devido à visão escurecida, Raizou viu alucinações. O chão onde ele havia caído foi tingido de preto e rodopiou. Incontáveis sombras de anões saíram de dentro. As sombras cercaram Raizou e tentaram arrastá-lo para o buraco. Era como uma cena que aparece em algumas revistas de viagem. É realmente uma alucinação. Finalmente acabou. Embora estivesse fraco, Raizou ouviu alguém feliz chamando seu nome, mas ele não podia mais ouvir direito, e sua consciência se apagou completamente.